Vamos iniciar hoje o nosso curso sobre as Sagradas Escrituras. E qual é o objetivo desse curso? Bem, o objetivo desse curso é saber ler as Escrituras, né, a Bíblia, e saber lendo, amá-las, né? Então, o objetivo nosso aqui propriamente não é um objetivo apologético, de discutir com os protestantes, embora vocês terão muitos argumentos para isso, mas também não é um objetivo aqui de fazer um curso de exegese, né? Longe disso. Mas nosso objetivo aqui é realmente conhecer a Bíblia, saber lê-la e saber amá-la para o nosso bem. Então, a primeira questão é o que é a Bíblia, né? A Bíblia é o conjunto de livros santos. Então, a Bíblia não é a primeira coisa que vocês têm que saber. A Bíblia não é um livro, mas ele é o conjunto de vários livros. Esse conjunto ele foi se formando pouquinho a pouquinho, mas já no século II, a gente já tem o que a gente chama de cânon de Muratori, que é o conjunto de todos os livros santos que a igreja vai um dia definir nos concílios, né? E nos decretos. E o que tem propriamente esses livros que compõem a Bíblia? O que tem propriamente nesses livros é o que a gente chama de inspiração. Então, o que é a inspiração? A inspiração é uma ação de Deus num escritor sagrado para que ele escreva aquilo sobre a inspiração divina. Então, é o que a gente chama na teologia de uma causa instrumental. O que é isso? É como se eu pegasse uma caneta e escrevesse. De quem que é a obra? A do escritor. Só que a caneta tem uma influência. É diferente eu escrever, por exemplo, uma caneta Bic e uma caneta de pena. A letra vai sair diferente, mas a obra é de quem? A obra é do escritor. É a mesma coisa na escritura. É Deus agindo por um instrumento, uma pessoa, e essa pessoa, ela dá algo particular dela. Então, vai ter, por exemplo, eu posso escrever com a mesma letra, tudo, mas dependendo da caneta, a letra vai sair diferente. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Ele age, a obra é dele, mas cada pessoa deixa a sua marca. Cada escritor sagrado deixa a marca dele, que é própria dele. Teve um sermão que eu dei também um exemplo para ilustrar isso, do órgão. Não sei se vocês se lembram, mas, por exemplo, um organista que vai tocar uma peça de Bach, né, num órgão, ele pode tocar num órgão francês e depois tocar num órgão alemão, a sonoridade vai sair diferente, porque são dois instrumentos diferentes. É a mesma coisa com a inspiração, para vocês compreenderem. Bem, pequena introdução do que é a Bíblia, do objetivo do nosso curso. Nós vamos começar com o livro do Gênesis. Ao longo do tempo talvez eu não siga propriamente a ordem dos livros da Bíblia, mas eu quis começar com o livro do Gênesis e a gente vai ver todas as histórias, começando de criação, pecado original, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e terminando com José. Vai demorar tempo, vai demorar um tempinho. Mas a gente vai passar por tudo isso e quem sabe depois talvez a gente comece o Êxodo ou a gente passe por outra coisa. Vai depender. Bom, propriamente então o livro do Gênesis. Então esse título de Gênesis significa o quê? Significa começo, origem, linhagem ou nascimento. Normalmente
estruturamos o livro do Gênesis em 4 partes. As origens do mundo e da humanidade, então indo do capítulo 1 até o 11º. Depois a história de Abraão, indo do capítulo 12 ao 25. A história de Isaac, de Jacó, capítulo 25 a 37. E a história de José do Egito, terminando o livro do Gênesis, capítulo 37 em diante. Normalmente as Bíblias apresentam essa estrutura, só que tem um inconveniente nessa estrutura, que é o quê? Ela separa os filhos dos pais e reciprocamente. Então ela separa, por exemplo, a história de Abraão da história de Isaac. Vai ter uma coisa boa nisso, mas tem um inconveniente. Porque acontece essa separação, o que propriamente o livro do Gênesis não quer nos dar. No Gênesis, ele nos propõe um laço que vai permanecer, do começo até o fim. Então, tem uma outra maneira de estruturar o livro do Gênesis a partir do que a gente chama de Toledot. É um termo hebreu. Então, se trata das genealogias, das linhagens. Então, a gente vai estruturar o livro do Gênesis dessa maneira, em 7 partes. A gente vai ter um prólogo, um prefácio, primeira parte. Depois, a gente vai ter o desenvolvimento desse prólogo, dessa primeira parte, em 6 idades. E percebam bem, um prólogo mais 6 dá 7, né? Então vejam, há uma correspondência entre essa divisão e os 7 dias da criação. Então o livro do Gênesis, ele apresenta uma continuação, ele pede, na verdade, uma continuação, né? Porque justamente a gente vai ver no fim com a história de José, que o livro parece não acabar. E não acabar por quê? Porque ele vai pedir essa continuação, que vai ser a história de Israel. E, bem, vocês vão entender isso mais pra frente. Então, qual é essa estrutura? Então, diz, primeira coisa, tem um prefácio, que é a criação do céu e da terra em 6 dias por 10 palavras. Vão percebendo toda a intenção do autor. Então, 10 palavras criadoras. Depois, quando a gente for estudar o Êxodo, a gente vai ver o motivo de 10 mandamentos. Bom, segunda parte é a idade de Adão. Então, nessa idade de Adão, como eu disse, tem um Toledot, que é essa geração, que vai de Adão até Lameque. Primeiro, vão ter 7 gerações. Depois vão ter um segundo Toledot. Toledot, não sei se ficou claro ainda, mas é tipo geração, né? Tal pessoa gerou tal pessoa, que gerou tal pessoa, que gerou tal pessoa. Então vão ter 2, né? Quando o livro do Gênesis vai falar desse Toledot, vão ter 2 partes. Ele vai contar 2 vezes, né? Vai ter de Adão a Lameque primeiro, depois de Adão a Lameque segundo, no capítulo 5. Bem, a terceira idade. Então, prefácio, idade de Adão, terceira idade, idade de Noé. Então, o tempo do dilúvio. Toledote de Noé. Então, a Bíblia, o livro do Gênesis, vai contar essa história, né? Tal pessoa gerou tal pessoa e gerou Noé. Depois, a quarta parte vai ser a idade dos filhos de Noé. Então, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Depois do dilúvio. E nessa quarta parte também vão ter 2 Toledot, que vai ser dos filhos de Noé.
até a Torre de Babel, e depois dos filhos de Noé até Abraão. Quinta parte, que vai ser a idade de Abraão. Então a gente vai ter Abraão, Isaac, Ismael. Vai ter o Toledote de Abraão. A sexta idade vai ser a idade de Isaac. Isaac, Esaú, Jacó, os filhos de Jacó. Vão ter também 2 Toledotes. E, enfim, a sétima idade é a idade de Jacó, que vai ser Jacó e, mais propriamente, José, né? Vai ser a história de José. Mas vai ter o Toledote de Esaú e de Jacó. Bom, eu sei que está um pouco confuso, mas felizmente a gente não tem um quadro para mostrar para vocês. Mas gravem isso. A gente está dividindo em 7 partes. 7 partes que vão corresponder aos 7 dias da criação. Vai guiar todo o livro do Gênesis. Então, desde o começo do mundo, o Criador não cessa de seguir o seu objetivo: elevar os homens, já criados à sua imagem e semelhança, à condição de filhos benditos. Vai ser o 6º dia da criação, e de entrar no seu repouso, que vai ser o 7º dia. Esta bênção deve ser primeiro conferida a um homem, que o Senhor faz o seu filho primogênito, para em seguida ser comunicada através dele a outros homens, aos descendentes dele. Então, quem é esse homem? É Adão. Adão é o prototipo de todos os primogênitos diante de Deus, que com a sua esposa Eva, em virtude de uma geração carnal espiritual, Deus quer fazer novos filhos. Então, a partir de Adão e Eva, Deus quer comunicar essa graça a outros filhos. Só que o que acontece? Adão quebra todo o plano de Deus, assim, quebra entre aspas, né? Se é que o plano de Deus pode ser quebrado. Adão cai no pecado. Então, de agora em diante, a bênção original conferida por Deus deverá superar o pecado e a morte. Doravante, este primogênito deverá assumir a missão de salvar seus irmãos, seus descendentes. Então, não sei se vocês já estão prestando atenção, um paralelo, né? Muito, cada vez mais claro, né? Com aquele, né, que cometeu um pecado, mas que agora, né, vai ter que redimir os seus descendentes. Então, 2 linhas antitéticas saem de Adão. Uma saída de Caim, na qual o pecado e a violência crescem até Lameque primeiro. Outra saída de Sete, filho de Adão também. Aquele que toma o lugar de Abel. Isto é, aquele que se mantém fiel a Deus, no qual Lameque II vai gerar Noé. Então percebam, de Adão saem 2 linhas. Desde a primeira idade do mundo já há uma separação entre luz e trevas. Alguns, como Caim, então a geração de Caim até Lameque I, geram para a morte. Eles são dominados pelo orgulho, pela concupiscência, como os Nefilim. Nefilim, não sei se vocês conhecem, mas são os gigantes. Gigantes da Bíblia. E tem outra geração, essa geração de Abel, né? Como Abel, Enoque, Lameque II. Eles caminharão com Deus e não morrem verdadeiramente. Enoque ele não morreu.
Eles são autênticos filhos de Deus. Então percebam, a partir de um plano, né, de Deus, quebrado por Adão, saem duas linhagens de Adão, que vão constituir as luzes e as trevas. Que já vai ver o paralelo com os dias. Noé é o segundo pai da humanidade. Então, nos tempos de Noé, a terra parece voltar ao caos original. As águas submergem toda a terra. Então, eu lembro, né, a vocês que, na verdade, a narração da criação é, na verdade, mais uma colocação em ordem das coisas do que propriamente criação. É assim que o Gênesis nos conta, né, a criação. Então, no tempo de Noé, parece que as coisas voltaram como era antes. Ou seja, tudo sem ordem. Entretanto, por Noé e seus 3 filhos, a humanidade encontra um novo começo. A bênção original é renovada, porém a maldição de Cã, que é o filho de Noé, nos certifica que o pecado continuará a se propagar, a dividir os filhos. Então percebam, em Adão já teve uma divisão, em Noé de novo. Essa divisão a partir dos filhos de Noé tem 2 vertentes. Uma pela qual Deus quer a divisão dos povos, as tábuas das nações. Outra pela qual Deus quer a unidade, mas que não se fará em virtude de um projeto totalitário, inspirado pelo orgulho, que nega a distinção e as separações feitas pelo Criador. Vai ser um pouco o caso da Torre de Babel. Mas na linha de Sem, o outro filho de Noé, Deus vai suscitar um homem. Quem é esse homem? Abraão. Que será o novo detentor das bênçãos divinas, através do povo saído dele. De Sem a Abraão há de novo 10 gerações, como de Adão a Noé. Então percebam, o livro do Gênesis, toda vez que vai contar gerações desse pessoal que está na luz, trata com o número de 10. E no terceiro dia da criação, o que há? Deus cria as plantas, não é? Segundo cada espécie. Ora, do mesmo modo, ele quer uma unidade para os homens que respeite as suas diferenças. Ou seja, eu estava falando, não sei se ficou claro, mas eu estava falando que essa divisão que a gente fez tem uma correspondência com os dias da criação. Então, no caso de Noé, a gente está em que parte? Na terceira parte. E qual foi o terceiro dia da criação? Foi quando Deus criou as plantas, os vegetais, para povoarem a terra. E justamente o livro do Gênesis nos diz que Deus criou cada planta segundo a sua espécie. Só que nessa criação de cada um segundo a sua espécie, há uma unidade do todo. Respeitando as diferenças, mas há uma unidade. A mesma coisa vai acontecer agora com os filhos da luz. Cada homem vai ter a sua diferença cultural, de gênero, de fisionomia, mas haverá uma unidade. Bem, a quarta idade, então, que a gente viu, é a idade de Abraão. A idade de Abraão, ela é um pico. Há um retorno a Deus. Deus manifesta mais uma vez sua vontade de transmitir as suas bênçãos a uma multidão através de um filho. Então, de novo, um filho, Adão, um outro filho, um novo recomeço por Noé, um outro recomeço, um outro retorno a Deus a partir de Abraão. Eu cito aqui o livro do Gênesis, capítulo 12. Yahvé disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei,
engrandecerei teu nome. Sê uma bênção. Abençoarei todos os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Mas se trata de um movimento inverso àquele de Caim. A idade de Abraão constitui, então, o meio dos tempos da humanidade, o que corresponde ao quarto dia da criação. O povo de Abraão será uma luz para a humanidade. Então, lembremos-nos, o que aconteceu no quarto dia da criação? Aos astros, a luz, o sol. Exatamente, o que vai acontecer nessa quarta parte de Abraão, ao novo povo, vai ser a luz do mundo agora. Descendência de Abraão. Na idade de Isaac, quinta idade, há 2 gerações ainda. 2 filhos, 2 regimes de bênção e fecundidade. Esaú e Jacó, na verdade. Abraão, ele gerou Ismael e... Desculpa, isso. Abraão, ele gerou Ismael e Isaac. E Isaac, ele vai gerar Jacó e Esaú. Então, essas 2 linhas de Ismael e Esaú, eles ainda continuam esse laço que eu disse, que é o laço das trevas. Enquanto Isaac e Jacó vão gerar filhos para Deus. Eles vão pertencer a essa idade ainda da luz. Após dar a bênção a Jacó, no lugar de Esaú, este, tomado de indignação, Esaú, revela a verdade a seu pai. Porém, Isaac, seu pai, estremecendo de grande emoção, diz: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Comi antes que tu viesses e eu o abençoei, e ele ficará abençoado. Ou seja, bom, não sei se ficou claro, mas Isaac, ele teve 2 filhos, Jacó, Esaú e Jacó, e Esaú deveria continuar a linhagem da luz do seu pai. Só que a providência fez com que fosse Jacó que tomasse o lugar dele. E Jacó, ele vai continuar essa linhagem. A gente vai ver a história de cada um em detalhe. Agora é só uma visão geral do livro. E Jacó, ele vai tomar um combate misterioso com uma espécie de anjo. Esse personagem misterioso, ele vai dizer a Jacó: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: Eu não te deixarei se não me abençoares. Jacó fez esta pergunta: Revela-me teu nome, por favor. Mas ele respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Ou seja, Jacó deveria ser abençoado. Estava na providência que Jacó tomaria o lugar de Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura, como que começou em Adão, foi passando por um prato de lentilha. Então a quinta idade, como o 5º dia da criação, corresponde à idade das bênçãos e da multiplicação dos filhos. Então nessa idade há bênçãos, a multiplicação, assim como Deus faz no 5º dia da criação. E na idade de Jacó, temos um novo Adão, uma nova Eva, um novo filho. Nesta idade, o homicídio de Abel, que aconteceu na época de Adão, é como que renovado.
Então lembrem-se, Caim matou Abel. Isso vai ser renovado com os filhos de Jacó. Como? A José, ele é vendido pelos seus irmãos e seu pai crê que ele está morto. José faz com que seus irmãos reconheçam e confessem a sua falta. Ele os perdoa e os salva no tempo que eles passavam por uma escassez muito grande. Bom, eu não preciso falar em quem José prefigura, né? Pessoa vendida pelos próprios irmãos, que depois vai salvar os próprios irmãos. Bom, a gente vai ver a história de José em detalhe, a gente vai ver que é uma das mais belas histórias. Mas Judá, um dos 12 filhos de Jacó, irmão de José, por sua pretensão de tudo dominar, não quis dar uma descendência a Tamar, a viúva do seu filho primogênito já morto. Vai ser uma história fantástica também, que a gente vai ver. Inclusive, aquele evangelho de São Mateus, da linhagem, né, que não sei quem gerou quem, não sei quem gerou quem, etc, etc, e a gente normalmente pula, porque não importa tanto, vai tratar justamente dessa questão de Tamar. Porque, bom, a gente vai ver, mas só adiantando, Tamar, ela era casada com o filho, né, de Judá, e ele morreu. Então, Judá, ele tinha que dar uma descendência a Tamar, segundo a lei judeia. E ele não quis. Então, Tamar, um belo dia, foi num lugar onde Judá passava, se vestiu como uma prostituta, como uma meretriz, e teve um caso ali com Judá. E foi assim que ela teve uma continuação na linhagem dela, que ela não ia ter. E foi por isso, dessa linhagem, que ela prolongou a linhagem de Judá, que o Messias, Jesus Cristo, vai nascer. Ou seja, por essa espécie de... Não sei nem como chamar isso, mas... Um truque, boa. Um truque, Jesus Cristo vai nascer por isso. E não só Tamar, mas tem outros casos dessas mulheres que fazem coisas admiráveis na Bíblia, que a gente vai julgar moralmente como coisas erradas, mas que Deus utiliza da sua providência para tudo. Bom, a gente vai ver essa história depois. No termo do livro do Gênesis, José é revelado como novo Adão, que faz seus irmãos e todo o povo participarem das suas bênçãos. E Tamar é a nova Eva, de quem vai sair o Messias. Evidentemente que Tamar é uma prefiguração de Nossa Senhora. Mesmo apesar de... Bom, isso também é uma coisa já que você já tem que ir compreendendo. Na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, não é para a gente julgar moralmente as coisas. Muitas das coisas que estão escritas ali, elas têm um outro objetivo. Né? Muitas vezes as pessoas fizeram coisas erradas moralmente. Né? A gente não tem que ficar desculpando elas. Só que aquilo está incluído no plano da providência para gerar uma coisa que foge, né, das nossas perspectivas, da nossa possessão. José do Egito finaliza, portanto, o livro do Gênesis como o novo Adão, o Salvador, cheio de graça e de glória, fonte de vida para seus irmãos. Eu cito: narrai a meu pai, José está falando para narrar para Jacó, toda a glória que no Egito e tudo que vistes. Toda a glória que tenho no Egito e tudo que vistes. E apressai-vos em fazer meu pai descer para cá.
O mal que tinhais intenção de fazer-me é desígnio de Deus e mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje, salvar a vida de um povo numeroso. Quando a gente lê essas palavras, realmente é fantástico. Parece que é Jesus Cristo que está falando. Narrai a meu Pai a glória que eu tenho no Egito e fazer ele descer para cá. Aí Jesus Cristo reparando o pecado e fazendo de novo o Pai vir ao mundo, habitar na nossa alma. E o mal que tinha a intenção de fazer os desígnios de Deus o mudou em bem. O pecado original que afeta todos nós, a Deus sempre muda em bem. Como Deus havia dado no sexto dia aos homens e animais a toda a terra, assim José é aquele que a providência quis para dar a vida a todos os membros da sua família. José, ele como eu disse, ele finaliza o livro do Gênesis e ele é o pico de toda a doutrina do livro do Gênesis, uma prefiguração claríssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, isso foi uma apresentação. Agora a gente vai começar a ver a narração da criação. Eu não tenho intenção de ficar muito tempo também com vocês, para não cansá-los. Bom, primeiramente a origem, né, da criação. Então, a criação ela se trata de uma narrativa sacerdotal, de uma tradição sacerdotal, ou seja, a narração da criação do capítulo 1, ela tem como objetivo, ela vem de origem sacerdotal. Ah, padre, por quê? Por três coisas, por três constatações. O vocabulário. Então, o vocabulário do primeiro livro do Gênesis, ele apresenta sempre palavras como separar, benzer, santificar. Isso é próprio dos sacerdotes. Outra coisa, o estilo como uma espécie de catecismo. É um estilo redundante, didático, como os sacerdotes faziam. E uma terceira constatação que a gente faz nesse primeiro capítulo é uma constatação um pouco teológica, mas é a insistência sobre a palavra divina. A distinção dos tempos, dos calendários, dos lugares, das festas. A tudo isso nos leva a ver o mundo como uma espécie de templo. E tudo orientado em direção a esse sabá divino, ao repouso divino do sétimo dia. Então, escrito, nada impede, né, que segundo a doutrina tradicional seja Moisés que tenha escrito, mas tudo esqueci a palavra agora, converge, tudo converge para que seja uma narração propriamente mexida pelos sacerdotes. Isso não tira de maneira alguma a inspiração, como eu falei para vocês. Os livros inspirados são os livros que a gente chegaram até nós. Isso não exclui de maneira alguma a inspiração, mas tudo converge para ser mexido, ser escrito propriamente pelos sacerdotes. Então, o livro do Gênesis deve ser compreendido como uma espécie de prefácio de uma grande história sacerdotal da humanidade e do povo eleito que vai se estender até mesmo no livro do Êxodo e talvez até o livro de Josué. Bem, entremos na questão dos dias do Gênesis. Se a Bíblia fala de uma manhã e de uma noite nos dias da criação, podemos concluir que se trata certamente de dias e 24 horas. Mas fica a questão: a Bíblia então contradiz todas as conclusões que sabemos sobre a idade da Terra, do universo? É a famosa questão: a Bíblia contradiz a razão?
Então, para resolver essa questão, é preciso distinguir com atenção aquilo que é literário do que é questão de fundo. Do ponto de vista do fundo, há uma afirmação clara que Deus criou o mundo visível em vista do bem dos homens. O homem, ele próprio, tem como fim entrar no repouso eterno de Deus, depois de um tempo de trabalho sobre a terra. Do ponto de vista literário, há um quadro de 10 palavras criadoras em 6 dias. Esses 6 dias não têm, então, um objetivo de descrever o tempo real que Deus produziu o mundo, mas eles são uma grande figura de estilo, figura de linguagem, que vem enriquecer o sentido teológico do texto. Eles querem dizer especialmente duas coisas. Primeiro, há uma hierarquia na criação. Aquilo que vem antes é submetido, ordenado àquilo que vem depois. Então, o espaço temporal do primeiro ao quarto dia é ordenado aos seres vivos que vão povoar a terra no quinto e no sexto dia. As plantas são ordenadas aos animais, os animais ao homem. E, enfim, o homem, ele mesmo, né, é ordenado a esse sétimo dia. Então, se trata de uma dignidade, não de tempo. Ademais, essa relação de diferentes dias enriquece o ensinamento teológico, né? Por exemplo, um dia inicial, primeiro dia, um dia central, que vai ser o quarto dia, e um dia final, o sétimo dia. Eles dizem respeito ao nosso uso do tempo, como a gente deve usar o tempo para o nosso bem. E a segunda coisa que essa parte quer nos dizer, que o modelo transcendente da ação humana, isto é, o homem ele deve trabalhar como Deus trabalhou durante 6 dias, mas não a ponto de se esquecer do seu verdadeiro fim, que é o repouso do sétimo dia. A contemplação de Deus, o nosso fim. Deve trabalhar, só que não pode se esquecer que, na verdade, o nosso trabalho é ordenado à nossa salvação. Então, interpretando dessa maneira o livro do Gênesis, né, todo o conflito entre escritura e ciência desaparece. Também guardem um princípio. O Deus criador, que criou todas as coisas, é o mesmo Deus revelador, que se revelou em Jesus Cristo, na Bíblia. Ou seja, não pode haver uma contradição entre ciência e fé, porque é o mesmo Deus. Se um contradiz o outro, é porque um ou outro está errado. Às vezes a ciência não dá a interpretação mais correta. Às vezes a gente pensa que algo é revelado, mas não é. Mas o que de fato acontece é que normalmente a gente não compreende a revelação. Se trata de um mistério. Bom, eu quero que vocês gravem aqui esses dias da criação. Eles têm como fundo um ensinamento teológico. O sétimo dia nos manifesta um ensinamento. Ele pertence aos dias da criação, só que é engraçado, porque quando a gente vai ler a questão do sétimo dia, o livro do Gênesis não fala que teve uma manhã e uma noite. Todos os outros dias, o livro fala, houve uma manhã e uma noite. Mas no sétimo dia, não. Então, há certamente um ensinamento para nós.
Justamente esse, como eu disse, esse repouso divino com Deus, que é o nosso fim, ele não tem começo nem fim. A eternidade de Deus não começa nem acaba. Portanto, se a função do sétimo dia é mais teológica do que cronológica, pensamos que é o mesmo para os outros dias. A narração da criação do mundo não tem uma evolução natural nas coisas, mas o que ela nos dá a ver é justamente as nossas relações para com Deus. Cada elemento do mundo é uma obra divina e a criação considera o trabalho de Deus e é dividida por 6 dias. Enfim, espero que tenham compreendido, né? O objetivo principal dessa criação do mundo é mostrar a hierarquia dos seres e mostrar que o homem mesmo está ordenado a Deus. Bem, Santo Tomás ele vai estruturar essa obra do Gênesis em 4 partes, uma divisão que se apoia na Vulgata, não é? Bem, eu não vou aprofundar muito nisso porque queria acabar essa primeira parte do capítulo primeiro e já está um pouco tarde. Mas como é que a gente vai dividir a narração da criação para nós, né? E vai dividir como fosse uma escadinha. Então, o primeiro dia tem a luz. No segundo degrau dessa escada tem a criação do céu e das águas. E no terceiro dia tem alguns seres vivos, né? Terceiro degrau. E no quarto dia é o quê? É justamente a criação dos astros. A gente subiu até o quarto degrau, só que agora a gente vai descer e cada degrau vai corresponder ao degrau precedente. Então é como se o quarto degrau fosse o pico da criação e o terceiro correspondesse ao quinto, o segundo ao sexto e o primeiro ao sétimo. Então, o primeiro degrau, que é a luz, ele vai coincidir com o sabá, com o repouso de Deus, a verdadeira luz. O segundo degrau vai corresponder com o sexto dia, ou seja, segundo dia, separação dos céus e da terra, e a criação das águas, e o sexto dia, criação dos seres vivos, do homem. Separação. E o terceiro dia vai corresponder ao quinto, né? Que é a povoação do mundo. E o quarto, o último, né? A criação dos astros. Qual que é a ideia central disso, né? Se a gente disse que é um texto sacerdotal, a ideia do mundo visto como um templo é inevitável. A gente pode confirmar isso por conta de certas características particulares do primeiro, quarto e sétimo dia. O primeiro dia, quando ocorre uma resplandecência da luz, e percebam, o primeiro dia é a criação da luz. Ora, o Sol só foi criado no quarto dia. O que é essa luz? Primeiro dia ocorre uma resplandecência da luz, é uma teofania, uma manifestação de Deus, onde a glória de Deus aparece na criação. É como o recito narração do livro do Êxodo, quando Moisés faz a habitação e Deus vem habitar nela.
na tenda da aliança, que enchia a habitação. A mesma coisa no livro dos Reis, quando Salomão conclui o templo e diz que Deus vem habitar nele. A glória de Yahvé enche o templo. É a resplandecência da luz, então, nesse primeiro dia, podendo significar a presença do Criador em toda a criação. Então, percebe, tem essa visão de templo, né? Como se o mundo fosse um templo. E Deus vem, pela sua presença, encher esse templo. O quarto dia é a criação das luzes. E tem por função o que? Clarear a terra. Ora, a luz é um dos principais acessórios da tenda da aliança, né, de Moisés, no livro do Êxodo. E a luz também, para os hebreus que caminhavam no deserto, tinha como objetivo fixar os tempos litúrgicos deles. Mais uma coisa para a gente ver a criação, né, como essa espécie de templo, né, focando nessa visão sacerdotal. E no sétimo dia acontece a finalização do templo cósmico, uma espécie de bênção de Deus, como acontece no capítulo 39 do livro do Êxodo. Moisés abençoa a obra do templo. A gente pode, pois, concluir que se trata de uma narração sacerdotal da criação, onde a terra, a criação é vista como um templo cósmico que ressoa a palavra de Deus em toda criatura. Nos céus, os astros cantam a glória de Deus. É um salmo isso. Salmo 18, a gente vai rezar isso. No céu, os astros cantam a glória de Deus. Na terra são os seres vivos, especialmente o homem feito à imagem de Deus, que vai cantar essa glória de Deus. Pelo simples fato de nós sermos, existirmos. No sétimo dia, podemos ver, pelo repouso de Deus, como que a instauração de uma primeira aliança com toda a criação. A tenda da aliança do Êxodo é como uma mini-criação, um cosmo em redução, pequenininho, já que o culto que o homem não sabe mais prestar a Deus será confiado a Israel, que se torna, por um tempo, o povo mediador entre Deus e o mundo. E a gente pode recitar ainda o Salmo 148, o louvor universal das criaturas para com o seu Criador. Então gravem isso. O mundo, no livro do primeiro capítulo do livro do Gênesis, é como se fosse um templo, onde Deus habita pela sua presença. Bem, algumas pequenas palavras para nós finalizarmos sobre o sentido teológico desse repouso de Deus. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque alguns vão interpretar esse repouso de Deus como se Deus tivesse que se afastar do homem para que o homem pudesse ser homem. Deus colocou o homem como chefe supremo da criação e agora Deus se afasta, porque senão o homem não vai poder exercer a sua liberdade, a sua soberania. Bem, a verdade que está presente, né, nesse argumento, né, é que de fato o mundo não está acabado e caminha em direção a um termo. Ou seja, do mesmo modo, o homem, como o homem caminha em direção ao fim da sua vida presente e, portanto, ainda não chegou ao seu termo, assim também é o mundo. Então, de fato,
esse repouso de Deus, ele mostra que no sexto dia, ele mostra que falta alguma coisa, que vai ser o sétimo dia. Mas justamente, alguns vão falar que para o homem exercer sua liberdade, Deus precisaria se afastar. Bah, isso é uma grande tolice. A liberdade, ela não consiste em ser livre para escolher o bem ou o mal, mas a liberdade consiste na nossa capacidade de escolher o bem. Quando a gente escolhe o mal, a gente não está sendo livre. A gente está exercendo, de fato, o nosso livre-arbítrio, mas a gente está perdendo a liberdade. Mais uma coisa para vocês gravarem. O que é a liberdade? A liberdade não consiste em escolher o bem ou o mal, mas a liberdade consiste na escolha dentro do bem. Essa é a definição do Papa Leão XIII, que ajuda muito. Por quê? Porque quando a gente escolhe o errado, o mal, a gente está perdendo a liberdade. E é por isso que a gente diz que Deus é maximamente aquele que é livre. Por quê? Porque ele não pode escolher o mal. No céu, os santos, se Deus quiser nós um dia, nós vamos ser extremamente livres. Só que a gente não vai poder escolher o mal. Por quê? Porque a gente vai ser repleto do bem supremo. No céu, a nossa liberdade será fixada no bem de maneira definitiva, sem deixar de perdê-la. Seremos livres de maneira perfeita. Aqui nessa terra, a gente ainda pode perder a liberdade. A gente pode mudar. O fundamento dessa liberdade perfeita do céu não é a ausência do mal, mas, em vez disso, a presença máxima do bem. Fica claro, então, que falar de uma retirada ou ausência de Deus como condição necessária para a autonomia do homem é muito equívoco. Deus não é um concorrente do homem, nem de nenhuma criatura. A criação não é uma obra feita e, após, deixada à mercê do homem. Como se... Vocês conhecem um relógio, né? Uma vez que a gente fez tudinho, tem toda a maquinação aqui dentro, a gente coloca a pilha e ele continua funcionando, sozinho. Qual que é o papel daquele que fabricou o relógio agora? Nenhum, o relógio funciona sozinho. Muitos vão conceber a ação de Deus assim, Deus criou o mundo e ele deixou, porque assim o mundo vai andar sozinho. Não. Esse é o Deus de Voltaire, o Deus dos iluministas. Não, a gente afirma que Deus tem uma ação agora em todas as coisas. Deus cria e continua comunicando o ser a cada criatura. Então Deus não se afasta da criação, Deus não vai descansar como se ele não tivesse mais nem aí para a criação, né? Longe disso. A gente precisa de Deus a cada momento. Deus é a causa primeira que está agindo nas criaturas, mesmo livres. Deus é a causa da nossa liberdade. Uma coisa importante vocês saberem. Deus pode produzir uma coisa de dois jeitos. De maneira necessária, como é o caso das naturezas dos animais, é necessário, a natureza deles sempre age assim, ou ele pode produzir algo livre, como é o caso da nossa liberdade. Deus que é a causa da nossa liberdade. É por isso que São Paulo afirma que Deus age no mais íntimo de nós. E a gente age livremente.
Então Deus não pode se ausentar. Se Deus se ausentasse, né, se repousasse e deixasse as criaturas, é a pior coisa que podia acontecer para a gente. Então Deus não limita a sua onipotência, ele age a cada instante com a suavidade e força, sem ferir a liberdade. Portanto, não podemos interpretar esse sétimo dia do descanso divino como um afastamento ou ausência de Deus. Né? A imagem do repouso de Deus não é suficiente para expor as relações entre a atividade de Deus e a atividade do homem. E Jesus diz claramente, não é? Que seu Pai não cessa de operar e ele também. Então, depois ali que os discípulos estão em apuros no mar, né? E Jesus está dormindo, depois ele vai falar: meu Pai não cessa de operar e eu também. A Deus não cessa de agir no mundo. E como diz São Paulo, Deus opera o nosso querer e o nosso fazer. Então é claro que Deus não deixou de operar. Então esse repouso deve ser compreendido como uma harmonia em dois níveis diferentes. Um, o de Deus, que é a causa primeira, aquele que dá ao ser o nosso agir a toda criatura. E o outro, o nível do homem, que opera sobre a dependência de Deus, como causa segunda. Então, muitos vão explicar a causalidade de Deus, em nós, como uma espécie de corda, né? Fala assim, tem que cooperar com a vontade de Deus. Verdade, a gente tem que cooperar, mas a gente não pode compreender essa cooperação como uma espécie de duas coisas partilhadas. Por exemplo, imagine uma charrete que está sendo puxada por um cavalo e tem duas cordas. As duas cordas são a vontade do homem e a vontade de Deus. As duas estão lado a lado. Não, não é assim. A graça, essa interferência de Deus no mundo não é assim. Deus, ele age no mais íntimo de todas as coisas, como causa primeira. E a criatura também age totalmente, só que como causa segunda, independência de Deus. Para pegar a imagem da nossa charrete, talvez seja como Deus sendo o cavalo que puxa. E a charrete, nós, a gente independência de Deus. Pegue um outro exemplo para vocês entenderem. Imagine todo um esquema lá para fazer rodar um moinho com água. Então tem todo o esquema lá de engrenagem, tudo, e é um cavalinho que roda, colocar uma espécie de comida aqui na frente dele, ele vai procurando a comida e toda vez que ele vai andando, ele vai girando o sistema, fazendo com que todo o sistema rode. As peças, elas podem serem substituídas. A engrenagem, o cavalo pode ser substituído, mesmo o moinho. Mas se uma peça parar, em especial o cavalo, ele pode ser substituído, mas se essa peça parar, todo o esquema para. É assim com Deus no mundo. Se ele parar de pensar na gente um só instante, não é que a gente morre, a gente deixa de ser. O que não acontece. A gente sabe que isso nunca vai acontecer, mesmo com os condenados. Então podemos concluir dizendo que o sabá não é um repouso completo de Deus, imagem do repouso humano, mas digamos, é a imagem, né, do nosso repouso que deve ser em Deus. Após ter criado todas as coisas, Deus age e age atualmente com o homem, através do homem, para a conservação do mundo. O homem não pode ser nem agir sem Deus. Se ele pretende ser absolutamente autônomo, no sentido de querer agir sem Deus, o homem torna-se uma besta, ele peca, ele é reduzido ao que realmente ele é, um nada. O sabá divino, o repouso divino do sétimo dia, demonstra, portanto, que a ação própria do homem tem como principal objetivo Deus, que conduz o mundo presente para a sua glória.
Bem, eis aí uma pequena ajuda para vocês lerem esse primeiro capítulo do Gênesis. Tentei fazer a ligação com outras coisas. E como eu disse, né, o nosso objetivo é fazer com que vocês amem as Escrituras, saibam lê-las. Vocês vão ver que vai ficar cada vez mais fácil.